Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Infraestrutura para Sistemas de Software. Olá a todos. Nesta segunda videoaula da semana 7, nós vamos tratar da criação de contas, tanto na Google Cloud e na Microsoft Azure. Eu vou fazer um overview sobre o processo de criação de contas, tá? E recomendo que todos vocês acessem essas plataformas, né? E sigam o passo a passo, né? No próprio site, né? Da Google Cloud, da Azure, né? São muito explicativos, né? Eu não vou abordar nessa apresentação todos os passos de forma minuciosa, mas vou mostrar um overview geral do que é preciso, né, para fazer a criação de uma conta, né, que é necessária para que você esteja apto a fazer implantação, né, ou deploy de uma aplicação dentro desses ambientes. Então, é muito importante isso, tá? O professor Júlio César Estrela usa a camisa polo amarela. A tela está dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a janela de vídeo do docente à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula: Criação de contas, Google Cloud e Microsoft Azure. No slide seguinte, o título, roteiro e os tópicos: Criação de conta na GCP, o console da GCP, G-Cloud SDK no Ubuntu 20.04, criação de conta na Azure, o console da Azure, Azure CLI no Ubuntu 20.04. Bom, então a gente vai abordar sobre o processo de criação de conta na Google Cloud, né? E também abordar um pouco sobre o console, né? Um ambiente que ela disponibiliza para você interagir diretamente com a nuvem da Google, né? Tanto na Google quanto da Azure, né? Então, também falar da criação de conta na Azure, né? O console da Azure, e também o console, né? Que é também conhecido como Azure CLI, da Microsoft Azure, tá? Abordando, no caso aqui, no Ubuntu 20.04, tá? Especialmente porque nós já tratamos, né, do processo do uso da máquina virtual Ubuntu nas semanas anteriores, tá? Então, como que a gente usa esse console nesse ambiente? Embora é possível também utilizar isso em ambiente Windows, tá? Mas como a gente está tratando do Linux, né, ao longo das semanas, nós vamos continuar a abordagem em cima do Ubuntu 20.04. Novo slide intitulado Criação de conta na GCP com o texto. É preciso ter uma conta de e-mail no Google/Gmail e seguir os passos. Acesse o site cloud.google.com. Clique em Get Started for Free. Selecione o país e concorde com os termos de serviços. Preencha os campos com as suas informações. Preencha os campos com dados de pagamento. Não se preocupe, porque você não será cobrado nesta etapa. Somente ocorre se os créditos acabarem. Para finalizar, clique em Iniciar minha avaliação gratuita e aproveite os benefícios do GCP. Bom, o que é preciso para criar conta, né? No caso aqui da GCP. Bom, então é preciso ter uma conta, né, de e-mail, no caso do Google, Gmail, né, e seguir os passos acessando o site google.cloud.com, tá? Então tem um link lá que no meu caso aqui, o browser, né, estou usando em inglês, chama Get Start for Free, né, alguma coisa do tipo início de forma gratuita, né? Você precisa fazer a seleção de alguns pontos, né? Selecionar o país, concordar com os termos de serviço, preencher os campos com as suas informações, né? Os campos com dados de pagamento, tá? Aqui é uma nota importante, né? Não se preocupe que nesse cadastro, né? O primeiro cadastro, e você vai ganhar uma quantidade de créditos livres, né? Você não vai ser cobrado nessa etapa, né? Logicamente, você vai ser cobrado, né? Uma vez tendo vinculado o cartão de crédito, só se seus créditos, né, acabarem. Que não é o caso aqui também, para o que nós vamos mostrar, né, as atividades práticas, tá? E para finalizar, você deve clicar em iniciar minha avaliação gratuita e aproveitar os benefícios desses créditos concedidos, tá? Bom, de modo geral, vocês precisam seguir esses passos, né, de uma maneira bem geral, tá? Então, basta seguir tudo que é pedido, né, à medida que você acesse esse site, né, https://cloud.google.com.
Slide, o console da GCP com as informações. O console do cloud auxilia na implantação, escalonamento e diagnóstico de problemas de produção em uma interface baseada na web, encontrar recursos, conexão de instâncias via SSH. Possui uma interface administrativa que garante mais segurança para executar as aplicações, etc. Bom, com relação ao console da GCP, o console da Google Cloud ele é importante para fazer a implantação, o deploy da aplicação, né? Também outras atividades como escalonamento e diagnóstico de problemas, né, de produção, tá? Que você está fazendo na interface web também. Você pode utilizar esse console para encontrar recursos, para fazer conexão às instâncias que você tem via SSH. Então, você criou uma instância, né, uma máquina virtual, lá dentro, se você quiser fazer acesso, você tem que usar o console. Para você usar o console, você tem que fazer autenticação na infraestrutura do Google. Isso você faz autenticação com base nesse console, né? Então, como a gente comentou na primeira videoaula da semana, né? Tudo esses ambientes levam muito em consideração a segurança dos dados do usuário, das aplicações que os usuários implantam nesses ambientes, né? Então, tudo é muito, a preocupação com segurança é muito grande. Além disso, possui uma interface administrativa que garante mais segurança para executar as aplicações. Tá? O professor avança para o próximo slide com o título Google Cloud SDK Ubuntu 20.04 e o conteúdo. Podemos usar um terminal para acessar o Google Cloud. Trata-se de um kit de ferramentas para a criação que apresenta muitos comandos que ajudam a gerenciar recursos no ambiente do Google Cloud. O SDK Software Development Kit do G-Cloud requer Python instalado. É preciso fazer o download e prosseguir com a instalação e configuração conforme indicado em cloud.google.com/sdk/docs/install ou linuxhint.com/install-google-cloud-sdk-ubuntu. Com esse console, né, quer dizer, que utilizado, né, com base no SDK, né, Software Development Kit, né, a gente pode usar um terminal, né, processar toda a infraestrutura do Google que é oferecida para os usuários utilizar recursos computacionais, tá? Então, esse kit de ferramentas apresenta uma série de comandos, né, que ajudam a gerenciar os recursos que você pagou para utilizar a plataforma da Google, tá? Ele requer o Python instalado, né? Então, assumimos que o ambiente que você vai instalar tem o Python instalado, se não tiver, você instala o Python, né? É preciso fazer um download, né, desse SDK e prosseguir com a instalação e configuração. Então, eu recomendo que vocês utilizem um desses dois links, né? É muito autoexplicativo. Foi com base nele que eu fiz a configuração desse SDK no meu ambiente, qual eu vou mostrar, né, numa das práticas desta semana. Tá? Então, utilizem um desses links que certamente vocês vão ter sucesso na instalação e na configuração do Google Cloud SDK na Virtual Linux. Ou, né, se vocês não conseguiram, estiverem utilizando a máquina Virtual Linux, se vocês tiverem o Linux instalado, né, nativamente no seu notebook, no seu desktop, né, ou se você tem disponibilidade de acessar alguma outra máquina que tem o Linux, você vai conseguir fazer isso também. Novo slide intitulado Criação de conta na Azure com os dados. O que é a conta gratuita na Azure? A conta gratuita do Azure inclui acesso gratuito a produtos populares do Azure por 12 meses, $200 de crédito para gastar nos primeiros 30 dias e acesso a mais de 25 produtos que são sempre gratuitos. A criação de conta na Azure, né, também é muito parecida com o que foi feita na Google Cloud, tá? Então, você também tem a disponibilidade de criar uma conta e receber alguns créditos para fazer o primeiro uso de recursos, né, criar instâncias nesse ambiente. Ela inclui acesso gratuito a produtos populares, né, do Azure por 12 meses, tá? E um valor de $200, para gastar nos
nos 30 primeiros dias, né, e acesso a mais de 25 produtos que são sempre gratuitos, tá? No slide seguinte, a continuação dos tópicos sobre criação de contas na Azure. Abra o navegador e acesse o link azure.microsoft.com/free. Selecione Iniciar gratuitamente. Caso tenha uma conta Microsoft, utilize-a. Caso contrário, crie uma conta na Microsoft. Em uma das etapas é necessário vincular um cartão de crédito, embora nesta conta não ocorram pagamentos no período da assinatura free. Preencha todos os dados solicitados. Quando tiver esta conta criada, será possível utilizar os recursos da Azure. Bom, o processo de criação de conta também é feito via web, né? Você tem que abrir o navegador e acessar o link azuremicrosoft.com/free, tá? Selecionar iniciar gratuitamente. Se você já tem uma conta Microsoft, pode utilizar essa conta. Caso contrário, você vai precisar criar. Em uma das etapas é necessário vincular um cartão de crédito também, como eu já comentei anteriormente, né? E vou frisar novamente, tá? Você vai só ser cobrado se você extrapolar a quantidade de créditos gratuitos, tá? Que, mais uma vez, eu repito, não vai ser o caso aqui da nossa explicação, né? E como é que nós vamos mostrar isso de forma prática. Você deve preencher todos os dados solicitados, né? Enquanto tiver essa conta criada, você vai ter a possibilidade de utilizar os recursos da Azure. Slide com o título O console da Azure e os tópicos. O Azure CLI permite utilizar todos os serviços disponíveis no portal do Azure via linha de comando do nosso desktop/notebook. Para aprender a usar a CLI do Azure, execute comandos em um ambiente do Azure Cloud Shell, por meio do seu navegador. Utilize o comando azlogin para lidar com os recursos da Azure. Somente após o login é que poderemos interagir com o ambiente. Também, assim como a GCP, ela tem um console, né, para interagir com todo o ambiente computacional da Microsoft, tá? Que é chamado Azure CLI, tá? Que permite utilizar todos os serviços disponíveis no portal da Azure, via linha de comando, né, do nosso desktop, notebook, né, qualquer equipamento que tenha poder computacional, atividades computacionais, aí, que é elemento computacional. Para aprender a usar a CLI do Azure, né, você vai ter que executar comando dentro daquele ambiente, né, por meio do seu navegador. Tá? Então, dentro do navegador, você vai ter uma parte dele, né, vai ser bifurcado, ele vai abrir um shell e você vai conseguir interagir via aquele shell, o canal também criptografado, diretamente com a nuvem da Azure. É preciso utilizar o comando login, né, para lidar com os recursos da Azure, né? Então, primeiro você tem que logar, né? A gente vai mostrar isso também, na parte prática, né? E depois que você logou, que você consegue interagir com os recursos, tá? O docente avança para o próximo slide intitulado Azure CLI Ubuntu 20.04 com o conteúdo. O gerenciamento de recursos no Azure a partir da linha de comando pode ser feito nativamente no Ubuntu, usando a CLI do Azure. Os procedimentos envolvem baixar e instalar a chave de assinatura da Microsoft no Ubuntu, adicionar repositório apt da CLI do Azure no Ubuntu, instalar a CLI do Azure no Ubuntu 20.04, verificar Azure versão CLI no Ubuntu. Utilize um dos links a seguir para proceder com a instalação. fabianli.org/2021/05/29 Azure Installing the Azure CLI on Ubuntu www.devopshint.com/how to install Azure CLI on Ubuntu. No Ubuntu, né, existem alguns procedimentos também para fazer a instalação, tá? Tudo é feito de linha de comando, tá? Então, você tem que baixar e instalar a chave de assinatura da Microsoft no Ubuntu, adicionar um repositório apt do CLI do Azure no Ubuntu também, instalar a CLI, né, e verificar essa versão, tá? Você também pode utilizar, no caso aqui, como eu mostrei na GCP, um desses dois links, né, para fazer a instalação do Azure CLI no seu ambiente, tá? Para quem está usando o Ubuntu, né, talvez uma maneira mais simples é você digitar no comando, né, Azure, né, digitar no terminal, ele pode, algumas versões do Ubuntu já sugere para você que já tem um pacote nos repositórios do Ubuntu, né, que você pode instalar, um apt-get install, por exemplo, tá? Você pode seguir.
tá? Mas tem esses dois links, tá? Que se seguirem os passos, vocês vão ter sucesso na instalação e configuração desse terminal, tá? Essa ferramenta para lidar via terminal com o ambiente da Azure, tá ok? No último slide, as referências www.dadosaleatórios.com.br. Como criar uma conta na GCP. Programaadriano.medium.com. Primeiros passos com o Azure CLI. docs.microsoft.com/pt-br. Get started with Azure CLI. fabianli.org/2021/05/29. Azure installing the Azure CLI on Ubuntu. Bom, essas são as referências utilizadas para tratar da criação de contas na GCP e na Azure. Tá? São dois ambientes que a criação de contas é um pouco mais simples, né? Se comparado ao da GCP, ao da AWS, tá? Então, recomendo que vocês dêem uma olhada, tenham uma lida nessas referências também, que são bastante interessantes, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Linhas retas se cruzam e formam as letras T e V. Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. univesp-tv.com.br